Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção e eu vou estar disponibilizando para vocês um curso referente a investimentos com o Tesouro Direto. Consequentemente, ou seja, nessa apresentação, eu vou tratar de mostrar a vocês o que a gente vai fazer durante esse curso, ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem, etc. e tal, para quem se destina a esse curso, enfim. E quais são, digamos assim, os pré-requisitos para as pessoas que queiram efetivamente, ou seja, fazer esse curso. Então, assim, umas informações bem apropriadas para vocês decidirem se vão, ou seja, fazer o curso ou não. Bom, primeiro, vamos lá, olha só. Vocês vão ver que o Tesouro Direto, na verdade, é uma forma, ou seja, de baixíssimo risco, de você aplicar os seus recursos, ou seja, de investir os seus recursos. Seja você um profissional da área financeira, seja você um médico, seja você um psicólogo, enfim, ou seja, um estudante, qualquer pessoa. E já já vocês vão descobrir por quê. Repara, muitas vezes, ou seja, o que acontece? Os indivíduos, nós, ou seja, poupamos uma certa parcela de nossa renda, e aí pensando, obviamente, em objetivos variados. Ou seja, você pode estar pensando, por exemplo, em fazer frente a algum tipo de imprevisto futuro. Perdi o emprego, vou ficar, enfim, algum tempo desempregado. É bom ter algum dinheiro guardado na poupança, que a gente vai ver, não necessariamente na caderneta de poupança. Enfim, você pode estar juntando dinheiro para dar entrada no imóvel, ou mesmo comprá-lo à vista, enfim, é um outro objetivo de poupança. Talvez aí mais a longo prazo. Você pode, inclusive, estar pensando num objetivo talvez mais a longo prazo ainda, como, por exemplo, a aposentadoria, quer dizer, e vários outros. Então, independentemente de quais sejam seus objetivos, no sentido de que do que você espera, na verdade, fazer no futuro, ou seja, colocando algum dinheiro, ou seja, aplicado para render e se multiplicar ao longo do tempo, o que eu vou apresentar para vocês é exatamente uma opção de baixo risco, ou seja, que não a caderneta de poupança, que é a aplicação através do Tesouro Direto. Repara, no Brasil, geralmente o que acontece? A forma mais tradicional de investir, ou seja, de aplicar os seus recursos, sempre foi a caderneta de poupança. Isso vocês podem ver todos os dias nos jornais. Quando você pergunta para as pessoas na rua, os repórteres vão lá fazer esse tipo de coisa, perguntam para as pessoas nas ruas, quer dizer, você guarda algum dinheiro? Sim. Aonde você guarda? A maioria das pessoas responde, na caderneta de poupança. Por quê? Porque é uma aplicação conhecida, porque é uma aplicação tradicional, porque é uma aplicação, digamos assim, segura. Agora, será que é uma boa aplicação comparativamente a outras aplicações financeiras que existem? A gente vai ver que não, esse é o problema. O mundo mudou. Então, repara, dada a simplicidade, baixo risco, isenção de imposto de renda, então, consequentemente, é bem tradicional e as pessoas continuam utilizando em larga escala isso aqui. Mas isso está mudando. Se vocês têm acompanhado o noticiário, vocês devem ter notado, ou seja, que mês após mês, ou seja, o estoque de recursos na caderneta de poupança tem diminuído. E para onde esses recursos têm ido? Ou seja, para os títulos do Tesouro Direto. Por quê? Porque é uma aplicação, na verdade, que não é mais arriscada do que a caderneta de poupança, ou seja, tem um nível de risco equivalente, ou seja, e tem um rendimento maior, a questão é essa. Então, consequentemente, é uma opção melhor. Então, por isso eu coloco a pergunta aqui, será que a caderneta de poupança é realmente a melhor opção de baixo risco para investir os seus recursos? A resposta é não. Basta a gente olhar para alguns números, fazer algumas contas simples, que a gente vai ver que a caderneta de poupança sistematicamente é surrada pelos títulos do Tesouro Direto, mesmo sabendo que no caso dos títulos do Tesouro Direto, ali incide imposto de renda. Mesmo descontando o imposto de renda, ou seja, ainda assim a rentabilidade, ou seja, dos títulos do Tesouro Direto é maior do que da caderneta de poupança. Então, aqui, logo para vocês começarem a ver qual é a argumentação. Repara,
Eu coloquei em azul aqui, tá vendo? Ó, o rendimento da poupança anual, ou seja, rendimento ao ano da poupança, tá? De 2010 até ali setembro de 2016. E aqui em vermelho, né, tá a série com a taxa de inflação. Repara que a comparação entre as duas coisas é muito importante. Por quê? Se você tem uma aplicação, né, que faz seus recursos renderem 10%, ou seja, seus 100 viraram 110, mas a inflação foi 10%, o que você ganhou em termos reais? Nada. Você só preservou o poder de compra, ou seja, do valor monetário que você aplicou. Né? Agora, e se a inflação tiver sido maior, né, do que o seu rendimento nominal, do que a taxa de juros nominal? Consequentemente, né, o seu poder de compra caiu ao longo do tempo. E repara, se você olhar para o Tesouro Direto, né, rendimentos reais negativos são comuns. Olha, por exemplo, ó, os anos de 2015, tá vendo? Ó, ano de 2016, a inflação superando sistematicamente o rendimento da poupança. Ou seja, você está, na verdade, poupando seus recursos, pensando em aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo, mas o seu poder de compra está diminuindo ao longo do tempo. É isso que você está fazendo com o seu dinheiro, colocando ali na caderneta de poupança. Tá? Enfim. Agora, aqui de cara você pode notar o seguinte, por exemplo, esse é um dos títulos, e é claro, no curso eu vou esclarecer as características de todos os títulos e mostrar a vocês como escolher sob certas condições, ou seja, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, título com cupom, sem cupom, indexado ao IPCA, enfim, tem título ali, tá? Ou seja, para todo gosto. A gente vai tratar deles todos, mas aqui só para vocês verem, ou seja, a taxa de juros ao ano do Tesouro Prefixado, a antiga letra do Tesouro Nacional, como se chamava até mais ou menos ali maio, junho de 2015. Enfim, então, consequentemente, é uma taxa de juros prefixada. E repara, olha o tamanho dessa taxa de juros. Menor valor para ela nessa série de 2014, está vendo, até 2016. Ou seja, você vai pegar o menor valor aqui, ainda é superior a 11%. Poupança não estava dando nem perto disso. Quer dizer, e o maior valor, repara, chegou a ser um pouco mais de 16,5%. Ou seja, de rendimento nominal, pré-fixado, garantido. Então, consequentemente, né, tem boas opções, ou seja, ao comprar títulos do Tesouro. Né? Então, a opção, né, ou seja, que eu vou mostrar para vocês, é justamente o Tesouro Direto. Agora, repara, Tesouro Direto o que é? É um programa, na verdade, do Tesouro Nacional, tá? Ou seja, que foi desenvolvido em parceria com a BMF-Bovespa. E o que isso faz? É simplesmente um site onde agora, ou seja, existe a possibilidade da venda direta, ou seja, de títulos públicos, né, para os agentes privados. Por exemplo, eu posso comprar diretamente. O que até 2001 não era possível. Você tinha que comprar através das instituições financeiras, que obviamente, repassavam parte desse rendimento para você, principalmente dependendo de quanto você aplicasse. Então, muitas vezes, não era um bom negócio. Aqui, a partir do momento do lançamento do Tesouro Direto, o que está acontecendo é o seguinte, você consegue bypassar a sua instituição financeira. Você vai direto no Tesouro e compra o título. Então, consequentemente, é sem intermediário. Então, concebido para pessoas físicas diretamente, por meio da internet, ou seja, desde 2002 está ativo. Os títulos públicos, nesse caso, são títulos de renda fixa, tá? Ou seja, o rendimento pode ser dimensionado no momento do investimento. Então, é diferente de, por exemplo, comprar ações ou colocar seu dinheiro num fundo de derivativos. É um investimento de baixo risco. Ao contrário dos ativos de renda variável, como ações, né? Cujo retorno não pode ser estimado no instante da aplicação. Então, para quem não quer correr risco, né? Ou seja, consequentemente, é renda fixa. Né? E aí você pode ir para a caderneta de poupança, mas você pode ir para o Tesouro Direto. Né? E tem sido sistematicamente melhor. Ou seja, dada a menor volatilidade dos ativos de renda fixa frente aos ativos de renda variável,
esse tipo de investimento é considerado o quê? Mais conservador, ou seja, de menor risco, pois possui menor volatilidade dos rendimentos. Então, para quem não quer correr risco, não entende nada de mercado financeiro, é renda fixa. É aqui mesmo que você tem que ficar. Agora, de preferência, sem um intermediário financeiro, tá? Ou seja, para ficar com parte do seu rendimento, né? Dado que você consegue bypassar ele, né? Ou seja, indo direto no tesouro direto. E muitas vezes as pessoas, ou seja, não sabem de algumas características disso aqui, por isso não aplicam lá. Mas será que eu posso aplicar com... Repara, olha como isso é democrático, tá? Se você for colocar dinheiro num fundo de renda fixa no seu banco, você vai pagar uma taxa de administração alta para comprar a mesma coisa que você pode comprar aqui. A mesma coisa, com a mesma segurança, entendeu? Só não recebe se o governo falir. Ou seja, a mesma coisa com a mesma segurança. Tá? Tem diferença nenhuma. Enfim, e no caso do banco, ou seja, você ainda corre um risco adicional. O banco falir e o fundo falir. Tá? Enfim, então eu diria que é até menos arriscado aqui. Tá? Ou seja, e extremamente democrático. Porque se você for no banco, né, ou seja, um fundo geralmente que tem uma boa performance, né, ele cobra uma taxa de administração maior. Um fundo que não tem uma tão boa performance, ele cobra uma taxa de administração menor. Mas mesmo assim, para mim, ainda é alta. 1,5%, 2% para renda fixa, isso é muito alto. Enfim, não tem muito o que fazer ali, como eu vou mostrar para vocês. Ou seja, não é uma grande ciência esse negócio. Tá? Agora, nota, no caso do Tesouro Direto, você pode aplicar em títulos de qualquer característica a partir de R$30. Tá? Então você pode comprar títulos com quaisquer características a partir de R$30. Ou seja, então aqui, para quem investe 1 milhão, 100 milhões ou R$30, o custo é o mesmo. Ou seja, é a democratização das aplicações financeiras. Esse é o negócio. Quer dizer, agora, quanto à segurança, né, quando você compra esses títulos, repara, eles ficam guardados em uma conta de custódia na BMF Bovespa. O que significa dizer o seguinte: se você utilizar a corretora A para fazer as operações em seu nome, tá, e a corretora A for à falência, você está garantido. O título está guardado na BMF Bovespa, no seu nome, com o seu CPF. Acabou. Mais seguro do que isso não existe. Tá? Então, assim, mas o banco faliu. Não importa, o título não é do banco, é seu. Tá? Está no seu nome, com o seu CPF. Então, isso mata uma outra dúvida importante das pessoas com relação a isso. Então, ou seja, você tem uma conta que é semelhante a uma conta corrente. Só que ao invés de essa conta guardar dinheiro, ela guarda títulos. É isso. Tá? Então, o negócio foi operacionalizado dessa forma. Então, uma vez adquiridos, esses títulos públicos são registrados sobre a titularidade do comprador, tá? Ou seja, no ambiente seguro da BMF Bovespa. Tá? Então, assim, segurança total, independentemente do banco de varejo que você utilize ou da corretora que você utilize. Tá? Enfim. Então, isso reforça a segurança do programa, pois, inclusive, permite, ou seja, ao investidor, né, ou seja, não só estar seguro de que ele vai receber caso a instituição venha a falir, como também, se ele não estiver gostando do serviço da instituição financeira que opera em nome dele, ele pode mudar de instituição financeira. Ou seja, ir para outra instituição financeira. Não tem o menor problema. Tá? Ou seja, sem colocar em risco a sua aplicação financeira, o seu investimento. Agora, dados esses esclarecimentos iniciais, e é claro, no curso eu vou mostrar para vocês, tudo que se pode fazer com isso aqui. E a ideia, então, é essa aqui. Ó. Ou seja, a gente vai ver um pouco melhor o que é Tesouro Direto, mas eu acho que, enfim, né, já dei uma razoável ideia para vocês. O que são títulos públicos, né?
Ou seja, quem emite, como são emitidos, qual é a segurança disso, a questão da custódia, etc. Melhorar um pouco isso aqui, tá? Vamos ver as características gerais dos títulos públicos que você pode comprar no Tesouro Direto, porque você tem várias opções. Ah, e qual comprar? Depende, qual é o seu objetivo? Depende, qual é a taxa de juros hoje? Qual é a expectativa para a taxa de juros? Qual é a taxa de inflação hoje? Qual é a expectativa de inflação? Dependendo de algumas variáveis que eu vou mostrar para vocês, seu objetivo como poupador, ou seja, você vai se encaixar em uma dessas coisas aqui. Então, ou seja, você tem, por exemplo, títulos pré-fixados, aquele que, na verdade, você vai lá e trava a taxa de juros. Ó, comprei o título hoje. Se eu carregar até o vencimento, taxa de juros quanto era? 13? Tá bom. Então, você vai ver 13% ao ano até o vencimento. Acabou. Não importa o que aconteça, 13% ao ano até o vencimento. Tá? E esses títulos podem ser com ou sem o pagamento de cupons semestrais. Ou seja, sem o pagamento de cupons, você resgata todos os recursos no vencimento, a não ser que você parta para venda antecipada. Quer dizer, e no caso dos títulos com cupons, eles são mais adequados para quem pretende ter um fluxo de rendimentos ao longo da maturidade do título. Tá? Ou seja, e aí, consequentemente, vai receber cupons semestralmente. O que eu vou mostrar para vocês também, né? Como se calcula tudo isso aqui. Ou seja, você tem os títulos pós-fixados, né? Cujo o rendimento, né, ele vai depender de algumas coisas, como, por exemplo, indexados ao IPCA. E aqui são títulos com ou sem o pagamento de cupons também. Esse título tem uma característica diferente desse aqui. É um pós-fixado que é indexado a um índice de inflação que é o IPCA. Consequentemente, digamos que você esteja morrendo de medo da inflação fugir de controle. Compre um pós-fixado indexado ao IPCA. Por quê? Porque esse título funciona assim. Como o nome indica, é indexado ao IPCA. Então, ele te paga uma taxa de juros que está lá no momento da compra, que é uma taxa de juros real, mais a taxa de inflação que ocorrer no período, seja ela qual for. Então, seu rendimento real está garantido. Tá? Então, a inflação subiu para 10%, você perdeu? Não. Subiu para 20%, você perdeu? Não. Ou seja, você trava aqui um rendimento real. Então, ou seja, é indicado para as pessoas não com medo da inflação, enfim, né? Fugir de controle, digamos assim. E tem os títulos indexados à Selic. Na prática, aqui, hoje em dia, a gente só tem um, né, no Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Né? Então, por exemplo, esse título, por que ele é pós-fixado? Porque o seu rendimento depende do tamanho da taxa Selic. Repara, se eu tiver a expectativa de que a Selic vai subir ao longo do tempo, é bom comprar esse título, hein? Porque o meu rendimento vai aumentando ao longo do tempo. Né? Então, ou seja, é uma boa oportunidade de investimento para quem imagina que a taxa Selic vai estar subindo ao longo do tempo. Né? Agora, vamos ver também algumas instruções gerais para você entrar no site do Tesouro, né? Enfim, por isso que eu estou dizendo para vocês, esse é um curso que se destina a qualquer pessoa que queira aplicar os seus recursos com segurança. Não é para quem seja um especialista na área. Né? Eu vou inicialmente mostrar para vocês, além de características dos títulos, ou seja, como você entra no site Tesouro Direto, como você faz o seu cadastro, ou seja, como você escolhe uma instituição financeira credenciada, critérios, né? Ou seja, o que você deve olhar para escolher, ou seja, falar sobre a segurança, né? Ou seja, do sistema, ou seja, sobre os impostos e taxas que são cobradas, tá? Taxa de custódia, taxa de administração, se houver, porque algumas corretoras nem cobram taxa de administração para esse tipo de operação, né? O imposto aqui é o imposto de renda, tá? Que estou imaginando que todo mundo vai manter o dinheiro aplicado pelo menos até o 30º dia. Aí foge do IOF. E aí só vai ter imposto de renda. Ou seja, no site do Tesouro vocês vão ver que tem um negócio chamado orientador financeiro, onde hoje em dia existe também vários bancos, né, privados, ou seja, onde você responde algumas perguntas e sai um resultado, você é muito avesso ao risco, você é isso, você é aquilo, é melhor você comprar esse tipo de título. A gente vai aprender a fazer exatamente essas coisas, tá? Sem a necessidade do orientador financeiro.
tá? Sem essa coisa empacotada, digamos assim. Enfim, então, depois a gente vai ver alguns conceitos básicos sobre cálculo financeiro. Por quê? Porque muitas pessoas que vão fazer esse curso talvez nunca tenham visto nada de matemática financeira. E eu vou fazer questão de mostrar a vocês como essas coisas são calculadas. Aí você vai dizer, bom, mas isso deve ser muito complicado. Não é não. Primeiro pelo seguinte, a gente vai fazer todas as simulações utilizando a calculadora do Tesouro Direto. Ou seja, aqui é uma ferramenta sensacional. Você vai lá, abre, vê os títulos que são vendidos. Aí você diz assim, será que é bom fazer isso? Simula. Pega, joga na calculadora que está lá no site e ela vai te dar todos os resultados. Um pacotão enorme. Só que depois você tem que saber interpretar os resultados, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Como foi calculada essa rentabilidade bruta? Como foi calculada essa rentabilidade líquida? Está tirando daqui o quê? Imposto de renda, taxa de administração, taxa de custódia? Mas como é que eu calculo esses valores aqui que eu estou pagando de imposto e taxa? Né? Enfim, dá até para depois preencher no meu imposto de renda. Né? Enfim, então, consequentemente, né, depois a gente ver alguns conceitos básicos sobre cálculo financeiro, né? Ou seja, a gente vai partir então para as simulações. E aí eu vou tratar de fazer simulações com todos os títulos que tem lá. E mostrar para vocês. Olha lá, simulei, olha os resultados que deu, tá? Olha o que significa cada uma dessas coisas aqui. Pronto. Agora aprendi a mexer com isso. Então vamos fazer simulação com tesouro pré-fixado, tesouro Selic, tesouro IPCA+, tá? Tesouro pré-fixado com juros semestrais, tá? Ou seja, tesouro IPCA+ com juros semestrais. Ou seja, depois vamos ter que ver algumas outras coisas. Tudo que a gente tiver calculado aqui, tá? Ou seja, é um certo rendimento desde que você mantenha o título até o vencimento. Agora, e se você precisar de dinheiro antes? Aí você vai ter que partir para a venda antecipada. E quando você parte para a venda antecipada, aí é uma outra história. Dependendo da oferta e demanda por títulos, o PU do título, o preço unitário do título, ele pode subir ou cair. E, consequentemente, o seu rendimento pode ficar maior ou menor do que aquele que você contratou lá no início. Então, antes de tomar essa decisão, vamos ver o que acontece no caso da venda antecipada. Vou simular, olhar os resultados e dizer, pô, tá bom. Vou ganhar até mais do que eu esperava. Não, vou ganhar bem menos. Pô, é melhor segurar um pouco esse negócio aqui. Enfim, então vamos ver o caso da venda antecipada. E, como vocês devem ter notado, né, no caso de alguns títulos, por exemplo, né, será que eu devo comprar hoje um Tesouro Selic? A expectativa da Selic é de queda. Consequentemente, se você comprar um Tesouro Selic, o seu rendimento vai caindo ao longo do tempo. Não sei se é uma boa escolha, não. A gente vai ver que hoje tem escolha melhor. Agora, nota, como é que eu sei que a expectativa de Selic é de queda? A gente tem que saber como projetar a expectativa de Selic. Ah, mas isso não é uma coisa para especialistas? Olha, para fazer sim, mas a informação está disponível. Basta você saber buscar. Então a gente vai ver que, né, para uma situação assim de curto prazo, 1 ano e meio, 2, né? Ou seja, dá para a gente olhar para o relatório Focus do Banco Central. Para uma situação mais a longo prazo, para olhar para a tendência, por exemplo, da taxa de juros, né? Você pode olhar para a curva de juros, que muitas vezes vocês escutam falar nos jornais, juros futuros, né? De onde o cara tirou aqui? A curva de juros futuros. Está mostrando a expectativa do mercado para o comportamento da taxa de juros. Eu vou mostrar como vocês podem construir uma, e que não é difícil, você pode fazer no Excel, tá? Com alguns pontinhos você consegue fazer uma coisa bem razoável. Agora, fora isso, né, a Ambima, tá? Ou seja, ela disponibiliza a curva de juros pronta. Você vai lá no site, entendeu? Eu quero curva de juros para um pré-fixado. Clica lá, faz a curva de juros, bota todos os valores tabelados. Ah, beleza. É só saber olhar para aquilo e interpretar.
Então, entender melhor como projetar a Selic, pelo que eu acabei de explicar, e a inflação também, né? Porque, repara, se eu acho que a inflação vai subir, comprar um pré-fixado não deve ser bom, né? Travei a taxa de juros em 13, pré-fixado. Se eu acho que a inflação vai subir, vai atingir 16, meu rendimento real vai ficar negativo, né? Então, ou seja, vou fazer outra coisa, comprar um título indexado ao IPCA para me proteger da inflação que está subindo, e não comprar um pré-fixado. Agora, como é que eu sei que a expectativa de inflação é de alta ou de queda, etc. e tal? A gente também vai olhar, né? Ou seja, a curva do mercado futuro para a inflação, que a gente consegue extrair dos títulos públicos, lá no site da Ambima, né? Bonitinha. É só clicar, ele faz para você. A gente só vai precisar interpretar, né? Então, a ideia aqui qual é? Isso é fundamental para a nossa decisão de compra dos títulos indexados, né? Ou seja, a Selic ou prefixados. Você precisa de uma expectativa de inflação, expectativa para a Selic para tomar uma boa decisão. Agora, depois que a gente aprender a trabalhar com isso, olha, olhei para a curva de juros, sei calcular preço e taxa dos títulos, tá bom. Agora eu estou pronto para fazer o quê? Tomar decisão. Nesse momento é melhor o quê? Comprar pré-fixado, comprar pós-fixado, que tipo de pós-fixado, com cupom, sem cupom. Agora que eu já tenho todas as informações, eu consigo responder esse tipo de coisa. E, consequentemente, com um risco miserável, a verdade é essa, o mesmo que você teria na caderneta de poupança, obter um rendimento muito maior do que na caderneta de poupança. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E, né, ou seja, com relação à bibliografia, tá, vocês vão ver que eu não vou utilizar tanta coisa disso aqui, porque eu vou fazer uns exemplos diferentes. Tá? Simplesmente, mas atuais. Tá? Ou seja, como eu formatei o curso agora em setembro de 2016, os exemplos que eu estou colocando no curso são todos agora de setembro de 2016. Então, ou seja, mas você tem esse livro aqui que é Em Busca do Tesouro Direto, um guia para investir em títulos públicos, né, que é do Sami Damna e do Miguel Longini, né? Ou seja, que já está na segunda edição, enfim, e que mostra um pouco dessas coisas. Como calcular a rentabilidade dos títulos, etc. e tal, o que é o Tesouro Direto. Para o que a gente vai fazer, está de bom tamanho. Agora, digamos que você quer aprender muito mais sobre essas coisas, não é? Até porque, digamos, que você é muito bom em matemática financeira. Ou seja, e aí, consequentemente, queria ver uma bibliografia mais sofisticada sobre isso. Não tem problema, tá? Então, se você, tá, ou seja, quer ver uma coisa mais sofisticada, e nesse caso, possui lá mais conhecimentos ou sólidos conhecimentos de matemática financeira, tá? Ou seja, você pode recorrer a um desses dois aqui, ó. Cálculo financeiro das tesourarias, tá? Ou seja, que é organizado pelo José Roberto Securato. Ele atualiza isso aqui, de vez em quando de ano em ano, de vez em quando de 2 em 2 anos, né? E esse é um livro exatamente isso, é Cálculo Financeiro das Tesourarias. Então faz cálculo de rentabilidade, um monte de coisa, com títulos públicos, mas também, ou seja, com outros instrumentos financeiros, CDB, CDI, etc. e tal. Mas tem títulos públicos lá. Agora, se você quiser um que é muito bom, se bem que aí já bem mais sofisticado, né? Ou seja, só sobre renda fixa, consequentemente, olha, ó, títulos públicos o tempo inteiro, tá? É o foco desse livro. Mercado de renda fixa no Brasil, ênfase em títulos públicos, né? Que é do Paulo Berger, né? Que foi durante muito tempo, inclusive, ou seja, o chefe lá da mesa do Banco Central, onde se fazem essas operações, tá? Ou seja, ele foi lançado inicialmente por uma editora, que eu nem sei se existe mais, e ele teve agora uma primeira reimpressão, né? Através da editora Interciência. Então é a primeira edição ainda, primeira reimpressão, através da editora Interciência, tá? Agora, lembrando sempre,
Seu objetivo é simplesmente, puxa vida, eu quero saber aplicar melhor os recursos. Caderneta de poupança está um horror, já percebi isso. Mas eu não consigo enxergar uma outra opção. Eu vou mostrar a opção para vocês e como fazer. Tá? É só isso? Então, olha só, esquece essa bibliografia. Não vai ser útil para vocês. Né? Agora, não, pô, gostei desse negócio aqui. Gostei, bacana. Quero fazer mais coisa com esse negócio aqui. Tá bom. Então, você vai ter que ir para uma bibliografia mais sofisticada, procurar um curso mais sofisticado sobre renda fixa. Talvez eu venha a gravá-lo no futuro, vamos ver. Mas, enfim, né? Um curso mais encorpado. Tá? Ou seja, para fazer outras operações. Tá legal? Então, no final das contas, né? Ou seja, é um curso que se destina a todas as pessoas que, na verdade, né, querem aplicar seus recursos com segurança, com baixíssimo risco, né, e já perceberam o seguinte: caderneta de poupança, invariavelmente, dá rendimento real negativo. Você vende seu carro, coloca o dinheiro na poupança, aí 10 anos depois você não consegue comprar o mesmo carro. Seu dinheiro derrete ao longo do tempo. Isso é poupança? Né? Com rendimento real negativo? Isso não faz sentido. Aí você fala, bom, mas tem outra aplicação financeira? Tem. À vontade. Basta as pessoas conhecerem. E é fácil de operar. Fácil, barato, lucrativo. Tanto que é o tal negócio. Né? Conforme isso aqui vai sendo popularizado, o que tem acontecido ao longo do tempo? Dinheiro da poupança tem mês a mês diminuído. E o estoque de recursos aplicados em títulos puros através de Tesouro Direto tem aumentado sistematicamente todos os meses. É isso. As pessoas estão começando a ficar espertas, né? Estão trocando o tempo inteiro. Ou seja, peguem os jornais que vocês vão ver. Todo mês tem alguma notícia sobre o saque líquido dos recursos da poupança e o aumento das aplicações via Tesouro Direto. Claro, mesmo risco com rendimento maior, ora essa, né? Por que eu vou ficar lá no rendimento menor? Não gosto de dinheiro? Não, pelo amor de Deus, né? Então, consequentemente, né, esse vai ser o curso que eu vou mostrar para vocês. Como aplicar seus recursos com segurança, pensando em vários objetivos diferentes, tá? E com baixíssimo risco. Sempre com renda fixa. Ou seja, onde as pessoas não precisam, tá, ser especialistas em mercado financeiro. Nada disso. Tá? Então, meus caros, aos que estiverem interessados no curso, né, ele em breve estará disponível, ou seja, para vocês. Ok? E aí espero que vocês se divirtam, gostem do assunto e principalmente, né, ou seja, ganhe algum dinheiro com isso, que é sempre bom, né? Enfim. Então, meus caros, espero vê-los de novo agora no curso. Tá? Então, até lá.